بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Bem-vindos a todos, hoje no dia 7 do mês de Sha'ban, do ano 1440, que equivale ao dia 12 de abril de 2019, continuamos a explicação do significado do Islão, Ma'na al-Islam. E vimos nas aulas anteriores que o Islão é هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. O Islão é a submissão a Allah através da sua unicidade, monoteísmo, e também o facto de se sujeitar à obediência de Allah e a inocência e a imunição do politeísmo e dos seus adeptos, quer dizer, dos politeístas. E o Islão tem 3 níveis. O primeiro, que é o Islão, o segundo é a fé, e o topo, o mais alto, é a beneficência. Vimos na aula anterior, e como ouvimos agora na definição do Islão, tem quatro frases, e na aula anterior lemos e traduzimos a primeira frase, que é al-istislamu lillahi bitawhid, que é a submissão a Allah através da sua unicidade, o monoteísmo. Hoje vamos ler, inshallah ta'ala, al-inqiyadu lahu bit-ta'a, que é o facto de que a pessoa se submete, que a pessoa se sujeite, que é o facto de se sujeitar à obediência de Allah. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: والانقياد له بالطاعة أشار هنا إلى أفعال الجوارح، فالاعتقاد بالقلب هو الذي يسمى عقيدة وهو الإيمان، لذا فإن العقيدة علم لا يستغني عنه أي مسلم أو مسلمة. O Sheikh começa por nos dizer que esta frase, que é o facto que a pessoa se sujeite a Allah através da sua obediência, o facto de se sujeitar à obediência de Allah, estamos a apontar para os actos, as ações dos membros do corpo. Como vimos na aula anterior, falámos de a submissão a Allah através da unicidade, e falámos sobretudo da crença que está dentro a convicção que a pessoa tem no seu coração, esta convicção que vem do coração. E hoje, aqui, nesta parte da definição de Islão, apontamos para os actos dos membros do corpo. E o Sheikh diz que, de todas as formas, a convicção do coração é o que é chamada a crença. A convicção do coração é o que é chamada a crença. E é também a fé. O Sheikh, antes de passar a esta segunda etapa, a esta segunda frase, que vai falar sobretudo dos actos dos membros do corpo, faz-nos lembrar mais uma vez que a base da crença é uma convicção
é uma convicção que está no coração da pessoa. E é o que é chamado a fé. E o Sheikh de dizer que é por isso, pelo facto que esta convicção está no coração e que tem de ser uma coisa que tem de ser compreendida, que tem de ser estudada, para que a pessoa tenha uma boa convicção, uma boa crença, uma boa fé. Este tipo e esta categoria da sabedoria religiosa é uma sabedoria que é obrigatória para cada muçulmano e para cada muçulmana. É um tipo de sabedoria que nenhum muçulmano e que nenhuma muçulmana pode abandonar. Que pode abandonar sem estudar. والانقياد له الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة لا يتم إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات بحيث لا يطاع غيره معه ولكن يطاع وحده الطاعة المطلقة أي من جعل له الطاعة المطلقة وهو رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن يطاع وحده الطاعة المطلقة أو من جعل له الطاعة المطلقة وهو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يؤخذ من هذه الآية وجوب الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم من إعادة الفعل وأطيعوا الرسول ولما وصل عند أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر وفرق بين التعبيرين لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مطلقة طاعتهم مقيدة فيطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله وإلا فلا طاعة لهم. O Sheikh continua a explicar e diz que al-inqiyad, a sujeição a Allah tabaraka wa ta'ala através da sua obediência não pode ser realizada, não se realiza sem que a pessoa execute, sem a execução das obrigações e sem que a pessoa se afaste das proibições. Quer dizer que a pessoa, para concretizar realmente a sujeição à obediência de Allah, tem de agir consoante as obrigações e tem de se afastar das proibições. De maneira que a pessoa não obedeça a ninguém da mesma forma que obedece a Allah. A obediência a Allah é uma obediência que é absoluta, sem limites. A obediência que é a Allah é uma obediência que é absoluta e sem limites, contrariamente à obediência de outros que Allah. A obediência a outros que Allah é uma obediência que não é absoluta e que é limitada. Então, para a pessoa compreender realmente o que é a obediência a Allah, a sujeição à sua obediência, é que a obediência a Allah é uma obediência que é absoluta, sem limites. E a obediência às criaturas
é uma obediência que é condicionada e delimitada. À exceção daquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos obrigou e nos impôs de o seguir de maneira absoluta e sem limites, que é sem mais nem menos que o profeta sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos obrigou e nos ordenou de lhe obedecer, de uma obediência absoluta sem limites. E a prova é a palavra de Allah, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: ó fiéis, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro e aos vossos dirigentes. E reparem bem que aqui neste versículo Allah nos diz o quê? Nos diz: ó fiéis, obedeçam a Allah. Utilizou o verbo obedeçam a Allah. E repetiu o verbo e obedeçam ao mensageiro. Repetiu o verbo uma segunda vez. E obedeçam ao mensageiro. Da mesma forma que disse obedeçam a ele próprio, a Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala disse e obedeçam ao mensageiro. Mas depois, quando foi para nos dizer de obedecer aos dirigentes, aos nossos dirigentes, não disse obedeçam, mas disse unicamente o a, quer dizer, e aos vossos dirigentes. Não repetiu o verbo obedecer. Os sábios tiraram deste versículo o facto que a obrigação a Allah, sem dúvida, todos sabemos que é uma obediência absoluta, sem limites, porque é o nosso Criador. Mas tiramos que a obediência ao profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam também é uma obediência absoluta e sem limites. Porquê? Porque foi Allah, o nosso Criador, que nos obrigou a obedecer ao seu mensageiro de maneira absoluta e sem limites. E o Sheikh diz-nos que Allah Tabaraka wa Ta'ala, através deste versículo, nos mostra que a obediência a Allah, a Ele próprio, e que a obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam é uma obediência que é absoluta e sem limites, e que a obediência aos nossos dirigentes, aos que têm poder e que têm um direito de obediência, a obediência deste tipo esta categoria esta categoria de obediência, que é a obediência às criaturas, é uma obediência que é delimitada e condicionada, contrariamente à obediência a Allah e ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Então, tiramos deste versículo que a obediência aos nossos dirigentes e a todos os que têm um poder e que têm um dever, um direito, quer dizer, um direito de obediência, a obediência a eles é uma obediência delimitada e condicionada. E condicionada por quê? Condicionada pela obediência a Allah e ao seu mensageiro. Quer dizer que se um dos nossos dirigentes nos ordena de fazer alguma coisa que esta coisa é contrária à obediência a Allah, não temos o direito de lhe obedecer. Quer dizer que a obrigação de obedecer aos dirigentes, quando digo dirigentes, pode ser todo o tipo de criatura que tem um direito de obediência. Como, por exemplo, podemos dizer também os pais. Os pais têm um direito de obediência e os filhos têm um dever de obedecer. Mas a obediência aos pais
é condicionada pela obediência a Allah e ao mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que se este dirigente ou que este pai nos ordena de fazer uma coisa que é contrária à ordem de Allah e do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, então não lhes obedecemos. E é mesmo proibido lhes obedecer. Porquê? Porque é uma desobediência a Allah. Depois o Sheikh continua a explicar: ويقول أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أو نهى فيجب أن يطاع الطاعة المطلقة لأن الله جعله أمينه على وحي وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو معصوم بالإجماع فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه فيجب أن يطاع الطاعة المطلقة. O Sheikh continua a dizer e dá-nos a explicação e nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem o direito que nós lhe obedecemos e nós temos o dever de lhe obedecer de uma obediência absoluta e sem limites, porque Allah fez dele uma pessoa de confiança e fez dele o seu mensageiro, fez dele o homem que ia transmitir a todas as outras criaturas a palavra de Allah e a mensagem de Allah Azza wa Jal. E Allah informou-nos que o profeta sallallahu alaihi wasallam não se exprime a partir de um desejo dele próprio, mas é unicamente a revelação que lhe é revelada. Aqui o Sheikh não mencionou o versículo, mas esta palavra faz referência a um versículo que está na Sura A Estrela, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que o profeta sallallahu alaihi wasallam não se exprime a partir de um desejo, do seu desejo, mas que é unicamente a revelação que lhe é revelada. E isto é um ponto muito importante a saber que muitos muçulmanos não sabem, que é o facto que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma revelação. Da mesma forma que a revelação descia sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era o Corão, a sunna também descia ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam foi revelada por quem? Pelo Criador, por Allah Tabaraka wa Ta'ala. E assim compreendemos porque que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos ordenou de obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam de maneira absoluta. Porquê? Porque tudo o que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia e ordenava e proibia é apenas uma revelação de Allah. Quer dizer que Allah Azza wa Jal revelou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de ordenar os muçulmanos de fazer tal coisa, ou revelou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de proibir aos muçulmanos, aos crentes, de fazer tal coisa. Tudo é uma revelação da parte de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E de maneira não há dúvida nenhuma, e é um consenso entre os muçulmanos, que o profeta sallallahu alaihi wasallam é infalível.
é infalível. O profeta sallallahu alaihi wasallam é infalível em tudo o que transmitiu da parte de Allah Ta'ala, que sejam ordens ou proibições. Então percebemos a partir daqui que a obediência a Allah Tabaraka wa Ta'ala, sem dúvida que é uma obediência sem limites, absoluta, mas o que aprendemos hoje, e que é muito importante, é que a obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam também é uma obediência absoluta e sem limites. E que a obediência a todas as outras criaturas, sem ser o profeta sallallahu alaihi wasallam, a obediência para estas criaturas que têm um direito de obediência, que sejam os dirigentes, que são os dirigentes, quer dizer, é uma obediência delimitada e condicionada. Se nos ordenam de fazer uma coisa que é autorizada, então temos de lhes obrigar, temos de lhes obedecer. Mas se nos obrigam, nos dão ordens sobre uma coisa que é proibida da parte de Allah e do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, então não temos o direito de obedecer a quem nos deu essa ordem. Que seja uma pessoa com muito poder, que seja um dirigente, que seja um dirigente do povo, ou que seja o dirigente que temos todos em casa, que são os pais. Resumindo, temos todos de saber que a obediência a Allah Tabaraka wa Ta'ala é uma obediência absoluta e que não temos que é proibido e que não podemos obedecer a ninguém da mesma forma que obedecemos a Allah, exceção feita ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que nenhum dentre nós pode realizar realmente a obediência a Allah sem que esta pessoa se afaste das proibições e que execute as obrigações. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك